Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui em mais um domingo, preparados para aprender a palavra de Deus mais uma vez. Eu gostaria que os meus irmãos fechassem os seus olhos e vamos orar nesta hora para que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos nesta manhã maravilhosa, preparada pelo Senhor, para aprendermos a sua palavra. Senhor, abre a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, para recebermos, Senhor, a iluminação da tua palavra. Nos ensina, Senhor, somos teus filhos, teus alunos, precisamos do Senhor. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre, os irmãos podem ver o tema aqui na capa das suas lições. Nós estamos estudando sobre a defesa da fé cristã, como conhecer e combater antigas heresias que se mostram com uma nova roupagem, uma nova aparência. Não temos dúvidas que têm sido lições preciosas. Hoje, estudando a lição de número 4, que vai falar sobre Deus é triuno. Então vai falar sobre a Trindade, sobre a existência da Trindade, a sua dinâmica. É um assunto muito complexo, realmente há pouco material bíblico que nos mostra a respeito disso, mas muitas são as passagens que subjetivamente mostram a figura da Trindade. Então, se você tem dúvidas sobre se o Espírito Santo é Deus, como funciona, se cada um é separado, se são juntos, fique comigo nesta manhã. Não há dúvidas de que Deus, através do ensino dessa manhã, ajudará na compreensão. O nosso textual está em Mateus capítulo 28 e o versículo 19, que vai falar: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Verdade prática nos diz: desde a eternidade Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e essa verdade está em toda a Bíblia. Meus irmãos, nós vamos nesse momento fazer a nossa leitura bíblica em classe hoje, curtinha, pequena, está em Mateus capítulo 3, dos versículos 15 ao 17, e depois no capítulo 28, os versículos 19 e 20, são apenas 5 versículos. Você pode ler na sua Bíblia Sagrada, ou se você possui um exemplar da lição, pode juntamente comigo ler também na sua lição da Escola Bíblica Dominical. Como eu sempre tenho dito, os nossos queridos editores da CPAD têm colocado aqui os versículos dispostos, facilita a localização, a leitura. Então, se você ainda não comprou a sua lição, não adquiriu, procure a nossa livraria Fonte Viva, fica aqui no nosso templo sede. Você vai falar com a irmã Célia, com a irmã Lívia e adquirir a sua lição. É muito baratinho, é o preço de uma Coca-Cola, e você estará com um material de duração trimestral, dura 3 meses, e nessas 13 lições nós aprendemos muito a respeito da palavra do Senhor. Vamos abrir na nossa Bíblia então. Mateus 3 e 15 nos diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim vos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo batizado saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Meus irmãos, uma lição simples, porém que carrega uma profundidade imensurável. Falar da Trindade é algo maravilhoso, é falar sobre Deus, é conhecer a Deus, é conhecer a Cristo, o Filho, conhecer a Deus Pai e conhecer melhor o Espírito Santo. Eu peço a cada meu irmão, minha irmã que está assistindo, estudando conosco esta lição, que se concentre. É uma lição muito importante.
Muitas são as heresias que têm se levantado a respeito do assunto da Trindade. E nessa manhã nós temos a oportunidade de sermos esclarecidos, orientados por Deus através desta aula. Recebamos então com alegria nosso irmão João Paulo Júnior, um dos obreiros de nossa igreja, é professor da nossa escola de teologia e tenho certeza que muito bem capacitado por Deus para nos ensinar nesta manhã. A paz do Senhor, meus irmãos, grande alegria e honra poder estar aqui com vocês em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. O intuito, meus irmãos, de estudar junto, aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus, finalizando, mais uma vez, tendo a oportunidade de finalizar o trimestre com os irmãos e falando sobre um tema maravilhoso, todo esse trimestre, todas as lições falando sobre as promessas de Deus, e nós chegamos a esse último tema falando sobre as promessas de Deus são infalíveis, como já foi muito bem introduzido pelo nosso irmão Igor. Nós temos, meus irmãos, a responsabilidade de comentar um pouco sobre essa questão de Deus ser infalível e as promessas dele também, o que, meus irmãos, é ótimo para aquele que acredita em Jesus, para aquele que tem o Espírito Santo, tem a esperança, tem a fé, tem a certeza de que aquilo que Deus prometeu certamente um dia acontecerá. Como já foi lido pelo nosso irmão Igor, essa questão de enfatizar o que é ser infalível, ela vem muito, meus irmãos, dos atributos de Deus, foram mencionados já, como a onisciência, meus irmãos, a onipresença, a onipotência, ou seja, Deus, meus irmãos, ele nunca é pego de surpresa, nunca acontece, meus irmãos, algo em que Deus não espera que aconteça, como é dito nessa frase. Então, nós podemos descansar e confiar, meus irmãos, em Deus, porque tudo está no controle de suas mãos. É óbvio, meus irmãos, que quando a gente diz sobre isso, algumas pessoas podem começar a questionar, mas então por que acontece isso de ruim, ou acontece aquela situação tão difícil no mundo? É óbvio, meus irmãos, que Deus ele cria os seres humanos, ele dá o livre-arbítrio, a oportunidade de fazer ou não fazer, de obedecer ou desobedecer, e aí sim vem todas as consequências, meus irmãos, negativas da ação humana. Mas quando nós falamos, por exemplo, de onisciência, é o atributo de Deus saber todas as coisas. Ele sabe tudo de antemão. Antes de acontecer, ele já sabia. E quando acontece, ele também já sabe. Porque Deus não vive, meus irmãos, no tempo que o ser humano vive. É um tempo totalmente diferente. Ele é onipresente. Ou seja, ele tem a capacidade de estar em todos os lugares. Portanto, nós estamos aqui nesse dia tendo a oportunidade de gravar essa aula. Você que está nos assistindo está aí na tua casa, e Deus ele se faz presente em todos os lugares, na oração que você faz para um parente distante, para alguém que você deseja que alcance a presença de Deus ou que seja salvo por ele. Deus está em todos os lugares. E não somente esses dois atributos que já são, meus irmãos, grandes atributos, nós temos ainda a onipotência. Ou seja, Deus tem poder para fazer todas as coisas. E é muito nisto, meus irmãos, que está pautado a infalibilidade, meus irmãos, de Deus. A capacidade que Deus tem de nunca falhar, de nunca errar. Porque Ele é todo poderoso. É um poder, meus irmãos, que está acima de qualquer situação que nós, seres humanos, podemos imaginar. Portanto, quando Deus fala alguma coisa, quando Deus promete alguma coisa, meus irmãos, não tem como isso não acontecer, não tem como isso falhar, porque Deus ele é poderoso para executar todos os planos. O homem, nós planejamos, fazemos planos, mas os nossos planos dependem muito disso, daquilo, tem o se acontecer isso, se acontecer daquela maneira. Com Deus não existe isso. Portanto, tudo que Ele promete se cumpre, meus irmãos. Por isso, Deus ele é infalível. Nós temos aqui já realizado a leitura bíblica em classe, tem alguns versículos importantes aqui que revelam um pouco da questão de Deus ser infalível no que tange à criação, porque Deus criou, meus irmãos, o mundo, criou o ser humano, criou todas as coisas que nós hoje vemos, e até as coisas que nós cremos, mas não vemos, são criação de Deus.
Mas há uma diferença, meus irmãos, entre Criador e criatura. As criaturas, meus irmãos, elas são, né, falíveis. Elas, infelizmente, né, em toda a sua matéria, têm a sua vida, o seu tempo de vida útil. Ou seja, tudo que nós vemos, meus irmãos, um dia passa, um dia acaba e um dia acabará. Até as coisas que nós observamos e falamos assim, não, eu vou viver e não vou ver isso acabar. Mas um dia isso vai acabar, porque é matéria e tudo isso passa. Mas quando a gente reverte esse pensamento para com a pessoa de Deus, isso já não acontece. Deus não é passível, meus irmãos, de tempo ou de finalização ou de tempo útil. Deus sempre existiu. Deus é eterno. Ele nunca nasceu e ele nunca vai morrer. Portanto, quando nós olhamos a diferença entre Criador e criatura, é aí que a gente pode fortalecer a nossa fé em Deus. É saber que nós não estamos, meus irmãos, olhando para uma promessa feita por um homem. Nós não estamos olhando na capacidade moral de um homem que pode falhar. Nós estamos olhando para uma capacidade divina, algo que tem todo o poder. E que para quem tem fé como nós observamos isso, meus irmãos, como confiança, descanso. É por isso que eu e você, nesse momento estudando esta palavra, nós podemos descansar no Senhor, acreditar que todos os nossos problemas, se estiverem, meus irmãos, nas mãos de Deus, eles serão resolvidos, porque Deus tem todo o poder e Ele não falha. Portanto, nós observamos, né, que na Bíblia não há uma só referência que mostre que Deus falhou em seus planos, palavras e promessas. Ele é absoluto, infalível e imutável, que é uma outra, um outro atributo, uma outra característica que mostra para nós a confiança também. Deus é imutável. Isso é maravilhoso. A Bíblia diz que nele não há sombra de variação. Deus não pode mudar. Ele sempre é dessa maneira. E pela palavra nós conhecemos o seu caráter santo. Nós conhecemos a Deus a partir do estudo da palavra. E podemos confiar. Por quê, meus irmãos? O homem muda. O homem, meus irmãos, quando é novo, tem um tipo de pensamento. Quando ele vai passando por fases da vida, o seu pensamento é alterado. Quando chega a oportunidade de se casar, né? O homem e a mulher, eu digo isso como seres humanos, né? Todos nós que somos, nós mudamos o nosso pensamento. Isso com o tempo, quando chega na velhice, nós podemos observar. Aquela pessoa velhinha, ela já tem um pensamento diferente do que ela tinha quando era mais nova. Portanto, meus irmãos, a imutabilidade também é um atributo que é de Deus, que nos traz, meus irmãos, a maior fé e confiança. Saber que o que está na palavra, o que está na Bíblia, não tem como mudar. Por isso que quando nós lemos e vemos as promessas que Deus fez, nós podemos nos alegrar. Porque há muitas promessas para a igreja, há muitas promessas para mim e para você. E todas elas irão se cumprir na vontade de Deus. Lembrando que o tempo de Deus é diferente do nosso. E muitas das vezes as promessas que nós estamos aguardando, nós queremos que aconteça agora. Mas não se trata, meus irmãos, do nosso tempo. Se trata de esperar em Deus, de confiar que no tempo certo Ele vai agir e vai demonstrar o poder da sua palavra. Então, uma das promessas infalíveis que nós vemos, por exemplo, na palavra, é a promessa que um dia, meus irmãos, Jesus irá voltar para buscar a igreja. Mas antes de citar essa promessa, que é uma promessa que irá ainda acontecer, eu gostaria de relembrar você de algumas promessas que já aconteceram. Porque é por meio dessas que aconteceram que nós possamos crer naquelas que vão acontecer. Por exemplo, a pessoa de Jesus ser enviada, meus irmãos, ao mundo, é uma promessa que já aconteceu. Ela tanto aconteceu que mesmo as pessoas que não creem, elas não têm como, meus irmãos, se justificar numa posição como esta. Porque o próprio calendário, o ano que nós vivemos, indica, né, que o mundo, a história do mundo foi dividida na pessoa de Cristo. Ou seja, antes e depois de Cristo. Não há como alterar isso no nosso mundo. Portanto, quando nós observamos isso, já nos traz a confiança. Olha, um dia Deus prometeu que Jesus iria vir aqui.
E ele realmente veio, tanto que o nosso calendário é dividido por antes e depois dele. Então isso nos traz paz concernente às promessas que irão acontecer. Outra também, porque foi uma muito relacionada, né, ao âmbito cristão, o nascimento de Jesus, mas nós temos, por exemplo, lá em Isaías, a promessa de Ciro, que foi um governador persa, né, que libertou os judeus, né, meus irmãos, daquele cativeiro que anteriormente era babilônico. E na palavra estava escrito o nome exatamente desse homem que iria ser o imperador. E todo mundo que tem acesso à internet pode pesquisar, por exemplo, no Google e achar a história desse homem, e lá na Bíblia está escrito que ele seria o governador e ele libertaria os judeus. Portanto, quando nós olhamos para a palavra e nós vemos o cumprimento dessas e outras promessas, traz paz e segurança, meus irmãos, no que tange a esta promessa que nós queremos que aconteça, que é a promessa de Jesus vir buscar a sua igreja. É a promessa que nós tanto aguardamos. Ou seja, por que aceitamos a Jesus? Por que dizemos que temos fé em Jesus? Por que vemos a igreja? Por que nos batizamos? Porque nós cremos que um dia Jesus irá nos buscar, que a nossa salvação é através da pessoa de Jesus, é através do sacrifício dele. Então nós estamos aqui aguardando esse evento. Por isso, olhando para as promessas, olhando para aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo promete, e na palavra dele, ele já fez, nós temos a tranquilidade, a confiança de que tudo isso irá acontecer, meus irmãos. Portanto, a palavra de Deus, ela é infalível. A palavra de Deus não se trata somente, meus irmãos, né, de nós lermos, mas aquilo que Deus usa também os homens de Deus para falar, também, desde que seja inspirado por Deus, a palavra é infalível. Nós vemos na Bíblia o próprio Moisés falando e o povo, né, já entendendo que aquelas promessas que Deus falou por meio dele não caíram. O próprio Josué vai dizer isso também lá na frente. Olha, nenhuma só palavra que Deus falou caiu ou não aconteceu. Todas elas aconteceram. Então faz com que o povo de Deus que lê a Bíblia descanse. Pode olhar, meus irmãos, para a política, pode olhar, né, para o nosso sistema econômico, e pode talvez encontrar uma desvantagem muito grande, ou pensar, não, olha a minha situação, olha, né, as minhas dívidas, olha o que eu estou passando, olha as minhas necessidades. Mas isso não quer dizer que as promessas de Deus não irão se cumprir. Isso muitas das vezes se torna consequência de atos humanos, né, e de pessoas que infelizmente estão no governo, bem ou mal, independente da vontade do homem que votou ou não na pessoa que está no poder. Portanto, nós precisamos crer que a palavra de Deus, ela é infalível, não cai por terra. Tudo que Deus um dia te prometeu, ele vai cumprir. Não importa o que o tempo passe, lembre-se disso. Abraão e Sara foram ter um filho da promessa muito velhos, bem idosos, acerca de que quando Sara ouve a promessa, ela se ri, porque ela entendia que na capacidade humana já não era possível aquilo acontecer. Mas Deus, para Deus, não há coisas impossíveis. Por isso confie na sua palavra. Lembre, Deus é infalível. Nós temos uma promessa infalível, a maior, que Jesus irá nos buscar. E lembrar que essa palavra, quando nós estudamos, não há falhas, não contém erros da parte de Deus. Meus irmãos, caminhando já para o nosso segundo tópico, nós observamos aqui algum tema um tanto quanto, né, polêmico. Nós precisamos nos lembrar, né, que a Bíblia, ela é escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo, e nela nós precisamos, né, avaliar como um todo. Não é possível eu tirar um versículo do contexto e tomar aquilo como doutrina para mim. Eu preciso estudar muito bem a Bíblia, né, para que aquilo realmente, dentro do contexto da palavra, se torne um efeito para a minha vida. Então, nós sabemos que, como nós vemos no textuário da nossa lição, Deus não mente e nem se arrepende. O próprio Balaão, né, é o homem que acaba, né, citando essa frase, esse versículo, e nós observamos na história dele que ele não era um homem
temente a Deus, vamos dizer assim, né? Ele tinha um dom, a Bíblia diz, né, que os dons de Deus e a vocação são irrevogáveis, né? Todos os homens eles podem receber um dom de Deus, mas invariavelmente pela sua condição ele pode passar a desobedecer a Deus, e foi o que aconteceu com Balaão. Ele ouvia a voz de Deus, mas muitas das vezes ele falhava, né, moralmente nas suas atitudes, e a gente observa dentro dessa história que ele vai, né, em busca de ouro, em busca de dinheiro, tentar, meus irmãos, né, fazer o mal ao povo de Deus, né? Obviamente que dentro daquela história, nós vemos que Balaão não consegue, né, ouvindo a Deus falar e amaldiçoar o povo. Ele mesmo diz, não tem como, né, amaldiçoar aquilo que Deus realmente está abençoando. E o povo de Deus, por intermédio dessa visão de Balaão, não foi amaldiçoado naquele momento, mas acaba pecando por um conselho de Balaão posteriormente. Porém, nesse momento da voz de Deus para com Balaão, Deus fala com ele e ele entende e mostra para nós que Deus não mente, que Deus não se arrepende. Nas palavras dele, eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Isso está escrito em Números, capítulo 23, versículo 20. Assim, Balaão não podia fazer o que Deus havia decretado, o que Deus não havia decretado. Então, mesmo o desejo de Balaão fazer com que Balaque pagasse ele e ele amaldiçoasse o povo, aquilo que Deus queria é o que iria acontecer, e ponto final. Portanto, na minha e na sua vida, é importante nós levarmos isso para a lição espiritual nossa. Só vai acontecer algo na nossa vida se Deus permitir. Não há coisa boa e coisa ruim que aconteça se não houver a permissão de Deus. Embora, como disse anteriormente, consequências humanas podem vir a acontecer, mas Deus, na sua soberania, tem a sua permissão. Às vezes boa para com os homens, às vezes difíceis de nós humanos compreendermos, mas o que não nos traz, meus irmãos, a dúvida, né, de que Deus ele erra ou falha, nunca. Portanto, Deus não mente, Deus não se arrepende, e Balaão foi prova disso. Tentou, pediu, sacrificou, mas Deus falou que era para abençoar. E quando Deus fala que é para abençoar, não pode revogar jamais. Por isso, meus irmãos, nós temos a plena certeza, mais uma vez dizendo, da imutabilidade. Deus não falha. E o que Deus fala, meus irmãos, acontece. Mas é interessante a gente analisar, como disse, um contexto todo do que a Bíblia nos ensina. Porque a partir disso, nós vamos compreender realmente o que a palavra quer dizer. E quando a gente vai, por exemplo, para Gênesis, no capítulo 6, versículo 3, versículo 14, né? Ali, naquela história, meus irmãos, a gente observa Deus se arrependendo, por exemplo, da criação do homem, né? E ali manda até um dilúvio, meus irmãos, que acabaria, né, dizimando quase que toda a humanidade, né, salvando somente Noé e sua família. Mas então por que no momento Deus não se arrepende? E agora a palavra de Deus está dizendo que ele se arrependeu. Aí, meus irmãos, nós precisamos, né, demonstrar a falha humana com relação à vontade de Deus. É isso que é interessante de nós aprendermos. Porque quando nós falamos que Deus não se arrepende ou não mente, é no que tange as tuas promessas. Então, o que Deus prometeu, o que Deus tem para mim e para você, são coisas boas e Ele nunca vai se arrepender disso. Deus tem preparado o céu para nós. Deus entregou o seu Filho unigênito para vir aqui na terra, viver como um ser humano, morrer numa cruz do Calvário, passar, meus irmãos, por diversas situações terríveis ao qual Ele passou, né? Humilhações, né? E tortura antes da cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que o plano de salvação que estava feito já desde a fundação do mundo fosse ali concluído. Então, no que tange, meus irmãos, a responsabilidade de Deus naquilo que Ele diz de suas promessas, Ele não mente nem se arrepende. Isso, meus irmãos, nunca vai mudar.
Porque por mais que o ser humano ele possa errar, possa falhar, Deus o ama. E o amor de Deus, meus irmãos, ele não contempla um arrependimento e uma mentira de Deus. Ele sempre vai amar o ser humano. Mas então por que lá na frente há uma situação difícil com relação à história humana? É quando, meus irmãos, todo aquele mundo que estava vivendo na época, todos eles estavam contrários à vontade de Deus. Todos. Somente Noé, meus irmãos, ouviu a voz de Deus e decidiu obedecer. E é por isso que Deus salva ele de uma corrupção enorme que estava vivendo no mundo. Por isso que a igreja, meus irmãos, estando na terra hoje, ela é aquilo que Deus usa para a salvação do mundo, como está. Porque a gente sabe que a corrupção no mundo ainda não é só corrupção, meus irmãos, no que tange a dinheiro. É em todas as situações de pecados. E o mundo se torna cada vez mais corrupto, distante de Deus e pecaminoso. Mas a igreja do Senhor estando aqui ainda, demonstra, meus irmãos, o amor de Deus para com estes e para conosco também, que uma vez éramos pecadores, mas hoje aceitamos a Cristo e estamos salvos. Portanto, nós precisamos compreender quando Deus vai lá e se arrepende, de ter feito o homem naquele momento e acaba por finalizar aquela história. É lógico que observar esses versículos possam surgir sentimentos contraditórios em nós. Mas Deus ama, mas por que Ele permitiu isso? Mas nós precisamos lembrar que Deus é onisciente. Ele sabe de tudo. Então, quando Ele viu aqueles seres humanos, o que eles viriam a fazer, porque Deus conhece o futuro, e já sabia que no coração deles não haveria mais lugar para o arrependimento, por isso é efetuado, meus irmãos, aquela situação tão difícil de nós, com os nossos olhos, enxergar como uma coisa, meus irmãos, boa para a humanidade. Mas nós precisamos lembrar que o controle está nas mãos de Deus. E quando, meus irmãos, Ele vier buscar a igreja, por exemplo, que o Espírito Santo sairá da terra, nós sabemos que o período que irá acontecer aqui será tão negativo, tão difícil como foi aquele dia. Porque os corações, meus irmãos, já não estarão mais dispostos a um arrependimento. Então, nós precisamos lembrar disso. Deus se arrepende não no que tange as suas promessas. Nunca Ele vai se arrepender no que tange as suas promessas. Mas Ele pode vir a se arrepender diante de uma situação que o ser humano impõe. Então, a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se Ele abrir, se abrir essa porta, Ele entra e vai cear, e vai transformar, e vai curar, e vai libertar. Mas Deus, meus irmãos, Ele nunca vai chegar e controlar a mente do ser humano. Ele sempre vai demonstrar a possibilidade, o livre-arbítrio do homem aceitar ou não aceitar. Por isso que isso parece tão contraditório. Então, na teologia, damos o nome a esse fenômeno presente nas Escrituras de antropopatismo, ou seja, a forma que o autor sagrado usa para atribuir características humanas a Deus, no sentido de que a mensagem fosse mais bem compreendida pelo leitor do texto sagrado. Então, em Gênesis 6, a falha não estava em Deus, mas no ser humano. O arrependimento de Deus não era em relação ao seu plano criador, mas ao ato rebelde do ser humano. Porque você pode ver que se fosse com relação ao arrependimento à criação, Deus simplesmente não tinha permitido, por exemplo, Noé continuar a vida. Porque Ele sabia que mesmo Noé sendo um homem justo, a sua descendência também haveria corrupção e pecados como é hoje. Toda a vida humana se desenvolveu depois daquele período histórico, e mesmo assim muitos dos seres humanos, na sua grande maioria, infelizmente estão distantes de Deus, ou não têm ações que corroboram, meus irmãos, ali a presença de Deus em suas vidas. Então, lembre-se disso. É uma aparente contradição, mas ela não é. Por quê? Porque não é no que tange a promessa, e sim ao ato rebelde do ser humano. E quando o ser humano falha, ele erra, meus irmãos, haverá uma correção, haverá, meus irmãos, um julgamento da parte de Deus. Por quê? Por mais que a graça esteja instaurada nos nossos dias, e Deus Ele é misericordioso, longânimo, Deus, Ele
espera e sempre dá tempo para que o ser humano se arrependa e mude as suas ações, para que o castigo não chegue. Mas nós precisamos nos lembrar que nós, homens, mulheres, né, fomos corrigidos pelos nossos pais. E quando chegamos à idade de sermos pais, nós também corrigimos nossos filhos. Então não há como pensar um Deus bondoso, Pai, Criador, que não irá corrigir os filhos. Não. Um pai que não corrige um filho é porque não deseja que o filho melhore e alcance, né, todo o seu potencial. Ou não quer que seu filho mude as atitudes e melhore com relação à vida humana. Então Deus, Ele também nos corrige e nós precisamos nos lembrar disso, porque Deus, Ele não se arrepende no que tange as suas promessas, mas Ele também corrige a sorte de todo aquele que Ele ama. Então, lembre-se disso, para que quando nós estudarmos a Bíblia, é um modo geral, precisa analisar todos os contextos, para que alguém mal intencionado não venha usar da palavra para confundir. Então, quando nós olhamos todas as histórias bíblicas, há sim a permissão e não há contradições, há aparentes contradições, mas quando nós analisamos todo o contexto bíblico, aí sim nós encontramos as respostas adequadas às nossas dúvidas e perguntas. Portanto, para encerrar aquilo que diz o nosso tópico número 2, Deus não mente e também não se arrepende, jamais. Portanto, você que está assistindo esse vídeo e talvez possa estar orando, né, por alguém que ainda não aceitou a Jesus, lembre que no plano criador, e é algo que Deus não se arrepende, há uma promessa para que essa pessoa, né, possa receber a salvação. Por isso, não desista de anunciar a Jesus, não desista de orar, e lembre-se que Deus, Ele não se arrependeu da criação do ser humano, mas que Ele também corrige, né, o ser humano quando ele falha. Portanto, né, a sinopse para encerrar o nosso tópico 2 é: o nosso Deus não mente nem se arrepende, pois nele não há sombra de variação. Deus é imutável, Deus é imutável. Então, partindo, né, meus irmãos, para o nosso último tópico, tópico de número 3, as infalíveis promessas de Deus, né? Nós temos ali um plano glorioso, que é aquele, como já dissemos um pouco no início, é aquilo que nós temos como anseio e desejo, né? A queda do ser humano não pegou Deus de surpresa, pelo contrário, já havia um plano, meus irmãos, sendo desenvolvido, tá? Então, como diz o versículo em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 8: e adoraram a todos os que habitam sobre a terra, e esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Portanto, meus irmãos, na criação do mundo, antes do haja luz, já havia um plano preparado para todos os seres humanos. Já havia, meus irmãos, o que diz o versículo: o Cordeiro já tinha sido morto desde a fundação do mundo. Não, meus irmãos, na sua ordem física, mas já no plano salvífico de Deus. Ele sabia que se ele criasse o ser humano, chegaria o dia de entregar o seu filho, e mesmo assim ele optou pela criação. Aí, meus irmãos, está revelado o amor de Deus por mim e por você, porque Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Não se trata de uma ação e reação. Já havia um plano, e Ele sabia que nós iríamos falhar, sabia que nós iríamos pecar, mas já havia preparado um plano glorioso para a salvação, meus irmãos, de todo aquele que nele crê. Eu gostaria de ler alguns versículos, meus irmãos, que estão ali no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 1 ao 4, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, né, Jesus, Ele estava, meus irmãos, diante da criação do ser humano. Ele estava ali. Ele era o Verbo.
Então ele entendia, nós temos que lembrar que nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todos eles estavam presentes na criação do ser humano. Façamos, né, conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. E assim foi a criação. Portanto, de acordo com este plano estava Deus. De acordo, meus irmãos, com a salvação minha e a tua, estava Deus. E nós precisamos acreditar nesse plano glorioso todos os dias e agradecer a Deus por esse milagre, por essa bênção que Deus tem derramado, meus irmãos, e garantido na minha e na sua vida. E é interessante, meus irmãos, como a Bíblia, ela é cheia destas promessas e que nos fazem, meus irmãos, acreditar e ter certeza que um dia Jesus Cristo virá nos buscar. Algo relacionado à promessa, meus irmãos, de Jesus, do nascimento de Jesus, está também registrado em Gênesis no capítulo 3 e no versículo 15. Que Deus fala, né, meus irmãos, como consequência ali dos pecados e dos erros, meus irmãos, né, do inimigo, os erros de Adão e Eva, há algumas consequências. E ele fala, né, que a mulher teria ali, né, as suas dores, mas dela nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. E isso, meus irmãos, é uma promessa messiânica, aquela que apontava para o nascimento de Jesus, que mesmo com o inimigo das nossas almas trabalhando, meus irmãos, né, para que o ser humano não consiga a sua salvação, Jesus pisaria a cabeça da serpente e traria, meus irmãos, a salvação, traria o perdão dos pecados e a oportunidade de nós hoje, meus irmãos, permanecermos gratos, independente da nossa condição, independente do que nós estamos sofrendo ou passando no dia de hoje. Nós somos gratos a Deus, porque a salvação nunca foi um mérito nosso, nunca foi algo, meus irmãos, que realmente nós merecíamos, ou que nós fizemos alguma coisa que tornou isso possível, mas sim, meus irmãos, a capacidade de Deus de nos dar, através do seu amor e da sua graça, uma condição de salvação em Cristo Jesus. Por isso, lembre-se disso, um plano glorioso que, segundo o conselho da sua vontade, já havia sido planejado por meio de Jesus, o nosso Salvador. Assim, o ministério da salvação, ou o mistério da salvação, foi revelado como promessa infalível de Deus. Portanto, lembre-se disso. Promessa que já aconteceu através de Jesus Cristo morrendo na cruz, demonstrando que Deus é infalível e que tudo o que Ele fala na sua palavra, nós temos, meus irmãos, tranquilidade. Não é como uma promessa de um ser humano que pode mudar, que pode falhar, mas é uma promessa, meus irmãos, que nós temos a garantia e a certeza. E é tão bom, pense comigo, né? Quando você tem aquela pessoa que você confia, que você pode dizer algo que você esteja passando, atravessando, e você pode descansar. Aquela pessoa, você tem confiança, ela vai te ajudar, ela vai te falar algo que você possa, né, melhorar. Então você tem paz. Olha, estou tranquilo porque aquela pessoa eu posso descansar. E nós, irmãos, podemos dizer isso de um ser maior, que não é um homem que muitas das vezes pode errar, mas é um Deus infalível e poderoso para nos ajudar em todos os nossos momentos. Então, juntamente com esse plano da salvação da minha alma e da sua alma, também há, meus irmãos, a promessa da vida eterna. Vamos lá para 1 João, lermos a Bíblia, meus irmãos, que é realmente a fonte onde nós tiramos todos os nossos estudos. E eu gostaria que você lesse comigo em 1 João, no capítulo de número 2, versículo de número 24 e 25, que diz assim: portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então, a Bíblia demonstra, a promessa que Ele fez para mim e para você é a vida eterna. Só que olha que interessante, né? Portanto, que desde o princípio ouviu, permaneça isso em você. Não permita, né, que as condições da sua vida venham te tirar a fé e a confiança naquilo que Deus já estabeleceu para mim e para você. Quem sabe, né, você possa lembrar
de algum parente que infelizmente chegou o dia e foi recolhido, e você sabe que a eternidade aguarda essa pessoa, e para você também há essa promessa. A vida eterna não é simplesmente a salvação da alma numa condição de você não ser punido no final da sua vida, mas é a garantia de uma eternidade com Deus, uma garantia de uma eternidade com todos os santos e a oportunidade de viver para sempre. É isso que mais o ser humano almeja. O ser humano que não conhece a Deus, não é assim? Ele faz de tudo para que a sua saúde venha a ser prolongada ao máximo na esperança de viver mais. Mas a gente sabe que todos nós temos o dia determinado por Deus para que seja o fim de nossas vidas. E embora seja lícito e com certeza é importante se cuidar e ter saúde, a gente sabe que não é isso de fato que pode realmente prolongar a nossa vida, e sim a vontade de Deus. Então lembre-se disso. Se você um dia ouviu que Jesus, Ele te salvou e quer te dar a vida eterna, permaneça com isso gravado no seu coração, porque isso, meus irmãos, são uma das palavras de Deus que não caem por terra, não passarão. Tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre, meus irmãos. Portanto, esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna, meus irmãos. Então, dessa forma, o Senhor Jesus é o garantidor de eternidade que um dia experimentaremos por ocasião de sua vinda e transformação do nosso corpo corruptível em um incorruptível celestial. A gente sabe que nossos corpos serão transformados mediante, meus irmãos, aí, o poder de Jesus, o poder salvador de Jesus. Então, hoje, como crente, como cristão que somos, nós temos a esperança forjada na promessa infalível de Deus. Eu fico pensando, né, meus irmãos, quantos problemas há hoje na vida humana com relação ao pensamento, né? Quantas pessoas há tristes, solitárias, meus irmãos, e que isso acaba se desenvolvendo para tantas e tantas doenças que nós observamos hoje nos nossos dias, como ansiedade, depressão, né? E quantos estão desanimados, meus irmãos, não sentem mais, né, o desejo, muitas vezes, de ouvir algo sobre Deus, ou de procurar, né, meus irmãos, algo que possa mudar o seu pensamento, né, de trazer um pouco de alívio para as necessidades do dia a dia. Por quê? A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, e somos passíveis disso. Todos nós sofremos em algum momento de nossas vidas. Precisamos lembrar também que tudo isso passa. Se nós estamos alegres, infelizmente isso pode mudar e nós estarmos tristes, mas um dia de tristeza também pode ser revertido em alegria. Então, por que eu falo isso? Porque o ser humano que vive sem a esperança que nós temos é uma vida, meus irmãos, que fica um tanto quanto sem propósito. Ele precisa aproveitar todas as chances que o mundo pode dar para ele de prazer, porque ele entende que no final da vida dele acabou tudo e passou. Mas não é assim para nós que temos essa esperança. Nós confiamos que uma vida dedicada a Deus, em obediência a Deus, ela se reverterá em uma vida eterna com Cristo. O que não há, meus irmãos, um prazer maior do que esse. E você que nos está assistindo nesse momento pode reconhecer isso como verdade. Se um dia você já sentiu a presença de Deus, se você já se alegrou, né? Quem sabe ouvindo um hino, orando, estudando a Bíblia, esse sentimento você sabe que não há como acontecer num outro momento, ou que qualquer outra fase da vida não pode surgir um sentimento maior do que este, embora há sentimentos maravilhosos na vida humana. Mas o sentimento de encontro com Deus é o maior que pode ser produzido no coração do homem. Portanto, nós, como cristãos, nós temos a esperança, podemos confiar. Olha, hoje está difícil, mas amanhã pode ser melhor. Hoje nós temos um problema, mas Deus pode resolver. E se chegamos ao final da nossa vida, não há uma tristeza que perdure o máximo, porque temos a salvação, temos a confiança de que viveremos eternamente com Cristo. Essa é a promessa que Ele nos fez. Portanto, se você está nos assistindo, está triste, está desanimado, eu venho lembrar você, olha, Deus tem a eternidade para você. Deus tem grandes promessas na sua palavra para mim e para você.
Deus promete, meus irmãos, bênçãos e alegrias, também nos ensina sobre os dias difíceis. Não se trata das circunstâncias humanas, mas daquilo que nós almejamos a partir do momento que nós cremos em Deus. E aquilo que nós alcançamos perante a Bíblia é a vida eterna, meus irmãos. E lá a Bíblia diz que lá não tem dor, não tem morte, não tem choro, não tem desespero, não tem angústia, não tem nada disso, meus irmãos. É uma vida plena em satisfação com Cristo Jesus, dada, né, as suas promessas e aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Então compreendemos que a vida, meus irmãos, ela é um dom de Deus. Vamos ler lá em Romanos, no capítulo 6, versículo de número 23, meus irmãos. Romanos, no capítulo de número 6 e no versículo de número 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é maravilhoso. Nós sabemos que o salário do pecado, o que é produzido pelo pecado, realmente é a morte, tanto física, né, como foi e como é, e também, meus irmãos, infelizmente, uma morte espiritual que condena o homem ao inferno. Mas Deus preparou algo de graça. Aquele que crê, aquele que obedece a Jesus, que vive nos seus caminhos, tem esse dom da vida eterna por Cristo Jesus, meus irmãos. Então a vida, ela é um dom de Deus, e que por isso, de maneira grata e alegre, tomamos a caminhada com Deus até chegar o dia em que o conheceremos como Ele nos conhece. Isso está registrado em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo de número 12. Olha o que diz: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então o desejo, meus irmãos, e a alegria com Cristo, e essa obediência, essa vida que nós temos hoje, ela vai trazer um retorno tão maravilhoso para nós, que é de contemplarmos a pessoa de Jesus, é de sermos transformados como Ele é hoje, e estaremos com Ele para a vida eterna. Portanto, a nossa esperança, ela está forjada na infalibilidade da promessa de Deus. Confie nisso, creia nisso, busca Jesus, ore, vá à igreja, obedeça a Ele, creia nele, e certamente você receberá e desfrutará das suas promessas aqui na terra, mas também da vida eterna que Deus tem dado para todos os santos. Deus abençoe você, muito obrigado, que Deus continue falando com todos nós. Amém. Amém, meus irmãos, glórias a Deus, que lição maravilhosa. Nós somos gratos a Deus pela oportunidade de estudar a sua palavra nesta manhã. Antes de nós encerrarmos a nossa aula de hoje, eu gostaria de fazer um convite especial aos meus irmãos e irmãs que nos assistem aqui na EBD Online, a nos conhecerem pessoalmente, a frequentarem os nossos cultos, a visitar uma das nossas igrejas. Aqui no nosso templo sede, onde fica o estúdio da nossa EBD Online, os irmãos podem cultuar a Deus conosco toda terça-feira, na quinta-feira à noite e também aos domingos, às 5h30 e também às 7 horas. Nós temos cultos neste domingo. E também em nossas igrejas, né, em todos os bairros da nossa cidade, nas cidades circunvizinhas, você pode cultuar a Deus ali nas quartas-feiras, sextas-feiras, sábado, domingo, e além de em todas as nossas igrejas ter no domingo pela manhã, a partir das 9 horas, a escola bíblica dominical presencial. Nós somos gratos a Deus, né, por esta escola online para auxiliar os nossos irmãos, mas também, não menos importante, é a nossa escola presencial. Você pode visitar uma das nossas igrejas no domingo pela manhã e aprender a palavra de Deus conosco, com os nossos pastores, professores, enfim, com toda a igreja. Fica aqui o nosso convite, vai ser um prazer recebê-lo, tenho certeza que você vai sair melhor do que entrou. Meus irmãos, também nós que somos alunos da escola dominical, podemos contribuir com a obra de Deus. Você está vendo passar aqui embaixo os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix para facilitar, e ali você pode enviar a sua oferta, os seus dízimos e abençoar a obra de Deus
e a obra missionária. Tenho certeza que Deus tem grandes bênçãos reservadas para aqueles que destinam uma pequena porção dos seus recursos para atender a obra de Deus. Que Deus possa abençoá-lo grandemente. Amém, meus irmãos? Vamos finalizar a nossa aula com uma oração de gratidão a Deus por essa manhã tão maravilhosa na sua presença? Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos nesta manhã para aprendermos a Tua Palavra. Que o Senhor possa abençoar a mim, aos meus amados irmãos, alunos, professores da Escola Bíblica Dominical, e que nós, Senhor, gravemos em nossos corações e em nossa mente cada ensinamento, cada palavra ensinada nesta manhã. Nos ajuda, Senhor, a sermos praticantes e não meros ouvintes da Tua Palavra. É o que nós pedimos nesta manhã e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que vocês tenham um domingo abençoado por Deus. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Deus te abençoe.